compartilhar aqui a tela. Pronto, perfeito. A gente estava aqui, né, vendo as rotas de teste da nossa aplicação, e aí a gente rodou, né, e viu que funcionou a nossa validação das requisições, né, para a nossa API. Isso daqui, né, já que a gente rodou, viu que funciona e tal, isso daqui já garante para a gente que quando qualquer cliente HTTP, seja uma aplicação como o Bruno ou o Postman, né, que a gente tem, são duas muito conhecidas, qualquer uma dessas duas vai funcionar, né, independente do ambiente. Né? Se for uma requisição HTTP com parâmetros válidos, ela vai ter a resposta que a gente espera. Né? E aí, o que acontece? A gente tem esse ambiente de testes já configurado, nosso Docker, né, para rodar os testes. E a gente tem o que mais para poder mostrar para vocês. E aí a gente, aqui no caso cadê? Dos nossos testes, a gente iria integrando aqui, aumentando conforme as rotas fossem crescendo. Né? Essa abordagem aqui que eu fiz, ela é uma abordagem mais comum, né, de um único arquivo para rotas, né, userroutes.test.ts, onde você iria colocar os testes para todas as rotas. Né? Geralmente, testes de rota, eles não tendem a se estender demais, a serem muito grandes. Então, poderia ficar poderia não, né? Iria ficar um arquivo carregado com muita coisa, sim, mas ainda seria tolerável, né? A nível de projeto. Outra abordagem que a gente poderia fazer seria uma divisão de pastas, né? Dentro de integration, poderia ter integração de user, né? Routes, no caso poderia ter o arquivo routes, e aí, o arquivo não, né? A pasta routes, e aí dentro da pasta a gente poderia ter rotas de usuário, no caso outra pasta específica para usuários, e aí você ir especificando para cada tipo de coisa, deixando mais divididozinho os testes. É uma abordagem que eu gosto mais, porque conforme vai escalando o projeto vai ficando nem tão grande assim, né, mas já vai ficando muito carregado esses arquivos de teste, e aí é meio chato você dar manutenção. Então, eu fiz dessa forma aqui mais pela facilidade. E aí, enfim, ele é um teste, como vocês perceberam, como qualquer outro. Só muda mesmo a estrutura de como a gente vai validar as coisas e um pouco a especificidade do que a gente está validando. Mas assim como os demais, uma vez que vocês entenderem esse fluxo de teste, né, principalmente o prepare, assert e a act e o assert, já está de bom tamanho. Você já tem basicamente os 95% do teste, o resto é só coisas específicas, né? E aí, beleza. Eu tenho mais algumas coisas para mostrar para vocês. Na parte de teste, eu acho que eu já finalizei, né? A gente mostrou aqui o teste de integração, que é o teste a nível final da nossa aplicação, né? A gente estava mais distante do que a gente consegue ficar da nossa regra de negócio, do nosso domínio, né? E aí, esse é meio que o ponto final dos testes, entre aspas. E dá para a gente fazer teste para muita outra coisa ainda, mas, enfim, acho que esses daqui são os mais importantes. Vimos agora o Docker Compose para testes, né? E a gente vai ver também, agora, o que mais? Deixa eu ver o package.json que tem aqui de mudança. Tem um outro detalhezinho pequeno, tá, gente? Quando a gente fez aquela mudança na aula passada para usar isso daqui, ó, base URL, SRC, para quem não lembra, essa base URL muda o quê? Muda aqui, deixa eu ver aqui, por exemplo, teste de integração, ele deve chamar alguma coisa. Não está chamando não, mas acho que de caso de uso ele chama. Ó, ele mudou essas rotas aqui, né? Antigamente estavam todos usando aquela pontuação gigantesca aqui no Entities, eu acho também. Ele estava usando aquelas pontuações gigantescas, né? Que ele saía dessa rota e ia caminhando até a outra. Ele agora está usando uma URL base, né? Que é o SRC. Então ele desce do SRC e vai cavando. Essa funcionalidade aqui, cadê? Essa configuração do TSConfig, ela quebrou o build e eu esqueci de arrumar durante a nossa aula.
A forma de resolver é muito simples, né? Tem várias formas de resolver, na verdade, só que aí o que eu acho mais prática e que também não tem como é que eu digo, um impacto muito grande no desempenho é usando esse pacote aqui, que é o TSC Alias, né? Ele é um pacote que ele vai pegar todas essas rotas que só são interpretadas pelo TypeScript e executadas por ele, né? Essas rotas não, né? Esses caminhos, né, de arquivo, e ele vai adaptar para o que o compilado JavaScript consegue trabalhar. Então, a única coisa que a gente vai fazer vai ser instalar ele, npm install tsc-alias, e depois a gente vai vir aqui no nosso script de build e colocar aqui, olha, a gente já tem isso daqui, ó, tsconfig -p tsconfig.build.json, e a gente vai adicionar isso aqui, ó, espaço, os dois ezinhos, né, que é o end, né, como se fosse, do terminal, e aí o comando tsc-alias, ele vai arrumar os nossos caminhos, né, da aplicação. E aí, perfeito. Finalizada essa questão de testes, né, a gente eu tenho algumas outras coisas para falar, né, agora principalmente sobre a questão de CI/CD. CI/CD, como eu já falei, é aquele fluxo de você vai programando e conforme você vai fazendo deploys na aplicação, né, no GitHub, coisa do tipo, de forma automatizada, né, seguindo alguns parâmetros, alguns padrões, a sua automação vai fazendo também o deploy dessa aplicação. Né? Por exemplo, a aplicação que eu desenvolvo com o professor Renato, a gente tem um CI/CD no back-end, eu não sei se os meninos do front têm alguma coisa de validação, mas eles também têm um CI/CD, que é o quê? Todo e qualquer commit que seja feito na main do nosso repositório, representa um deploy. Então, o que o nosso robozinho lá do GitHub faz? Ele, sempre que tiver um commit na main, ele vai pegar essas mudanças e vai atualizar no nosso deploy automaticamente. Só que, detalhe, o nosso banco de dados tem muitos testes. Então, um dos requisitos para que esse deploy aconteça, né, um dos requisitos que a gente do back-end configurou, é que o deploy só acontece se todos os testes passarem. Então, isso é um exemplo de fluxo de CI/CD. Né? Deixa eu até buscar aqui para mostrar para vocês só os logs do CI/CD do banco de dados. Cadê? Acho que é aqui, um dos dois. É o de cima. Pronto. Se a gente vier ver aqui o Actions, né, que é o nosso CI/CD, ele mostra aqui, ó, que ele tem um deployment, aí tem uns merge, ele faz vários testes, e aí, por exemplo, versão 0.44.2, ele tem aqui, ó, Run Health Check, que é basicamente um script que ele verifica a saúde do nosso projeto. A saúde significa os testes, enfim, tipagem e outras coisas do tipo. Não? Aqui são coisas de automação, né? Ele vai criar uma maquinazinha, tipo Docker, vai preparar o ambiente com Node, instalar as dependências, e aí é que começam os testes em si, né? Ele vai rodar um linter. O que é esse linter? É aquele negocinho que basicamente verifica erros de escrita. Tipo assim, eu defini que no meu projeto eu quero trabalhar com ponto e vírgula. Aí ele vai verificar se todos os arquivos, né, estão seguindo a regra do ponto e vírgula e tudo mais. Eu quero trabalhar só com aspas simples. Ele vai passar arquivo por arquivo validando isso. Então, primeiro é que ele roda um linter automaticamente. Ele vai rodar o type check, ele vai checar os tipos da nossa aplicação, vai verificar arquivo por arquivo para ver se não tem nenhum erro de tipagem. Ele vai validar, e por último, depois que ele passar por isso, ele vai validar os testes. Então ele roda aqui, ó. Olha a quantidade de testes que ele roda. Isso aqui é pouco ainda, tá? Ele roda todos esses testes aqui, e se qualquer um desses testes aqui quebrar, ele não faz o deploy da aplicação. Essa é um requisito mínimo para que ele faça o deploy. Aqui a gente está na 42.44.2, e aí vocês podem ver, ó, logo em seguida, rodou os testes, tudo certo, já faz o deploy. Deixa eu ver se eu acho aqui um momento em que ele não fez o deploy porque o teste falhou, só para mostrar para vocês. Não sei, acho que onde ele dá problema, ele não faz o deploy já automaticamente. Por isso que não vai ter o deployment. Né?
Mas, por exemplo, esse aqui deu problema num teste. Deixa eu ver aqui o que foi que deu. Eu não sei se foi no teste, na verdade, tá? Tenho que ver aqui. Foi o erro. Aqui ele não está mostrando. Acho que é porque conforme vai passando o tempo, ele vai esquecendo de... Esquecendo não, ele vai apagando os logs. The logs for this run have expired and are no longer available. Já está limpando. Mas, enfim, vocês podem reparar que onde ele dá erro, ele não vem acompanhado de um deployment, né? No caso aqui, acho que o SD arrumou, e aí por isso ele não tem a validação ali. E aí, por exemplo, aqui deu erro no deploy, a gente consegue validar o que é, já subiu lá o fix, enfim. Tem todas essas questões. Tudo isso são os actions do nosso banco de dados. A gente tem os actions de deployment e os actions de run health check. Basicamente, esses dois são o nosso CI/CD, né? O deployment é um script que a gente configurou que ele está orientado a fazer o deploy. Ele vai acessar um local, vai clonar o nosso repositório, vai subir e tudo mais. E aí o procedimento é esse, né? Dessa forma, a gente, né, nós que somos programadores, a gente não se preocupa com deployment, basicamente, porque já está tudo automatizado. A gente se preocupa em codar e em seguir os padrões do nosso projeto, seguir tudo da melhor forma possível, da forma mais segura possível. Eu gostaria de ter me aprofundado mais, né, durante esse curso sobre isso, mas fica aí um caminho a ser seguido e estudado para quem se interessar. É uma coisa muito poderosa o deployment, no caso o CI/CD, e é uma coisa muito atual que o mercado pede sempre, né? Você vê cada vez mais nas vagas como requisito você ter conhecimento de CI/CD, né? Que é justamente isso. E aí, perfeito. Eu não vou mostrar especificamente como é que vocês configuram isso, mas já dando um spoiler, é através do GitHub Actions. Então, se vocês se interessarem e quiserem estudar mais sobre isso, fica aí já as orientações, né? E aí, beleza. Só falando sobre o nosso fluxo de CI/CD ainda, né? Eu já falei que ele roda os testes e depois faz o deploy. Mas dentro do deploy tem uma outra ação que é importante que ele faça, né? Eu não sei se alguns de vocês se perguntaram, mas, tipo assim, João Pedro, mas como é que a gente está rodando aqui usando o ORM? Quando é que ele está criando as coisas no banco de dados? Eu não estou vendo isso acontecendo. E aí que entra esse nosso carinha aqui no infra database. A gente tem esse pedacinho aqui, ó, de migrations, né? Aqui no nosso data source, a gente tem rodado muito nosso projeto no ambiente de desenvolvimento. E aí vocês podem reparar que tem essa flagzinha aqui, ó, synchronize. Ele não é ativado na produção, né? Ele está ativado tanto no ambiente de desenvolvimento quanto no ambiente de teste. Esse synchronize, ele basicamente faz o seguinte: ele pega todas as entidades do nosso banco, né, que são esses modelos aqui que a gente escreveu, e ele vai adaptar isso aqui para SQL e criar essas estruturas no banco de dados automaticamente. Por que utilizar esse synchronize? Por que ele é importante? Esse synchronize ele faz parte de uma abordagem de desenvolvimento que é o code first. Então a gente se foca primeiro em codar e depois a gente arruma esses detalhes de banco de dados. Então, o que acontece? Toda a entidade que a gente criar no banco não, criar aqui a nível de código, ele automaticamente já cria no banco de dados uma estrutura para ela. E aí depois é que a gente se preocupa em como vai passar isso para a produção. Mas no ambiente de desenvolvimento ele se encarrega de criar isso para a gente. Por que não é legal criar isso, utilizar esse Synchronize na produção, né? Por que eu estou dizendo aqui que eu não quero utilizar ele na produção? Porque o Synchronize, quando ele está sincronizando as estruturas, tipo, a gente criou aqui o user model. Mas aí eu fiquei indeciso, não quero que seja Varchar, quero que seja outro tipo de dado. No que eu mudo, ele faz essa mudança no banco de dados, só que ele não se importa com persistência de dados nem nada. Se vai apagar todo o banco de dados para ele, para lá, beleza, ele está nem aí não. O que ele quer é garantir um ambiente de desenvolvimento para você, o usuário, para você, programador. Então, por isso que não é interessante utilizar ele na produção, por causa que ele pode simplesmente de uma hora para outra, de uma mudança para outra, ele também apaga o banco de dados inteiro. E a gente fica à deriva no mar.
né? E aí é aí que entram as nossas migrations, né? Migrations são nada mais do que guias de modificação do nosso banco, né? Uma coisa que eu tinha mostrado para vocês tinha sido as migrações aqui desse outro projeto, que é o meu projeto com o Renato. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Se vocês repararem aqui, a gente tem database, migrations, olha o tanto de migração que a gente tem aqui dentro. Isso aqui tudo são de modificações de banco de dados. Então, criação da tabela de usuários, aí tem aqui, aí depois cria outra tabela, adiciona um campo para uma tabela, adiciona outro campo, enfim. As migrações são justamente esses guias para que o nosso projeto ele saiba o que executar para deixar ele sempre atualizado. Então, por exemplo, o que a gente fez aqui foi criar as nossas migrações a gente criou a entidade de usuário, né? E aí a gente criou rotas para ela, né? De criação de usuário e de autenticação. Então, a nossa entidade, né, que foi criada foi a de usuário. Então, a gente precisa escrever uma migração, né, uma migration, para essa alteração. E aí, isso aqui é a migração. Né? No caso, a migração ela é gerada automaticamente, né? Aí, por isso que a gente tem esses comandos aqui, ó. Migration create, run, prod, run normal, run prod. Ele tem aqui o revert, né, para ele reverter as migrações. E aí, enfim, esse comandozinho aqui, ó, type-rm, migration create, é o que a gente utiliza para poder criar as migrations, tá? Tipo assim, npm, run, type, migration create, e aí eu coloco o caminho, ó, src, infra, database, type-rm, migrations, create user table. Vou só criar uma de teste, para vocês verem. Ele vai lá e gera essa migração para a gente. Ele vem aqui no arquivo e gera teste.ts. E aí aqui a gente implementa, né? Ele vem com esse padrão aqui com numerações e tal, ele garante que ela sempre seja única, né? E aí, beleza. Dentro dessa migração, utilizando o type-rm, né? A gente está utilizando a todo momento o type-rm, a gente vai basicamente definir a nossa tabela de usuários, né? Eu digo aqui, olha, eu quero que nessa função up, nesse método up, ele dê um await query runner para criar a tabela. Aí eu digo aqui, ó, nova tabela, nome da tabela, users, colunas que ela vai ter. Aí aqui a gente começa a destrinchar os objetos. Vai ter uma coluna que tem o nome ID, tipo dela é UUID, ela é primária. Depois a gente vai ter uma coluna do tipo nome, no caso, tipo, não, o nome name. O tipo dela vai ser varchar, depois uma linha de e-mail, tipo varchar, tamanho 255. Password hash, né? Tipo varchar, tamanho 64. Depois created at, né? Que é o nosso registro de modificações, de criação do usuário e tal. Aí eu digo que vai ser timestamp, without time zone. O padrão vai ser o tempo de agora, né? Se não vier nenhum valor, vai ser o tempo de agora. Updated at, mesma coisa. E deleted at, mesma coisa aqui, ó. Só muda aqui que ele pode ser nulo, né? E aí o down, né? O que seria o down? É reverter essa migração. Aqui o up, a gente está criando a tabela. Então, se a gente quer reverter, a gente vai derrubar a tabela. Então, o que a gente faz? A gente diz aqui no down, query runner, ponto drop table, e qual tabela a gente vai derrubar? Users. E aí, perfeito. Dessa forma, a gente tem uma camada de instruções para o nosso deploy, né? Para o nosso deploy lá na nossa aplicação. Então, o que acontece? Lá no nosso CI/CD, rodou os testes, passou nos testes, vamos supor, ele acessa via SSH o nosso servidor, o robozinho do GitHub, tá, gente? A gente não vai fazer nada disso, é o CI/CD que faz. A gente só configura para ele saber fazer isso, mas a gente não fica fazendo isso porque fica uma tarefa automatizada. Ele vai lá, o robozinho do GitHub acessa nossa máquina remota. Aí o que ele faz? Eu deixo lá configurado para ele. Primeiro você roda as migrations dentro do banco de dados aí local, então ele vai tentar rodar as migrations. Se as migrations passarem, quer dizer que ele conseguiu atualizar o banco de dados o suficientemente para que ele, no caso, ele conseguiu atualizar o banco de dados e agora o banco de dados dele está suficiente para a nova atualização, para receber essa nova atualização.
Aí ele rodou as migrations, ele pega e faz a atualização do código, né? No caso, ele sobe a nova versão do código, porque como é container e tal, enfim, não vou me estender demais nisso, não. Eu passo o restante da aula aí todo dia falando disso. É uma coisa muito específica, muito abrangente, tá? Mas o que eu quero passar para vocês é mais uma orientação, uma direção, para caso vocês queiram seguir e estudar mais sobre isso, né? Enfim, para tudo que vocês fizerem de modificação em entidade, em coisas relacionadas ao banco de dados, persistência dos dados, sempre lembrem de fazer a migration, porque sempre vai precisar da migration. E aí, enfim, a gente define, e o que a gente faz é que a gente define aqui no migrations, né, a gente utiliza esse path.join, chamando de dirname. Esse dirname, basicamente, ele é o caminho desse arquivo data source. E aí eu digo, olha, eu quero que você junte esses pedaços do path, que é o caminho, né, o caminho de arquivo, basicamente. Eu digo, olha, vai ser a partir do lugar onde eu estou, é a pasta migrations, e aí qualquer arquivo que tenha final ou TS ou JS, basicamente. E aí dessa forma ele consegue entrar aqui ó, em migrations e ele vai pegar e rodar todos os arquivos que tiverem aqui dentro. Por que TS ou JS, né? Por que TS ou JS? Porque TS no nosso vai ser ponto .TypeScript no nosso code, né, quando a gente vai codando, e vai ser ponto .JavaScript quando tiver buildado lá tiver o build, né, o build concluído. Então é importante a gente definir isso aqui, essa chavezinha, essa flagzinha aqui no caso. E aí, perfeito. Aí eu preparei um ambiente também para a gente testar e vocês entenderem melhor como é que funciona isso. O que está dando aqui de erro? Sim. Esse TypeScript é chato, né? Perfeito. Eu preparei aqui no nosso Docker Compose, né, que é o Docker Compose da produção, eu atualizei ele com Health Check. Coloquei aqui o Health Check e aqui também. Esse aqui não muda nada, basicamente. A mesma configuração, só que eu adicionei esse serviçozinho de migração. É uma boa prática, né, que você tem um serviço próprio para poder rodar as migrações, só que existem outras formas de fazer, né? Mas enfim, aqui eu vou simular que a gente está como se fosse o robôzinho do GitHub fazendo o deploy. Primeiro eu vou dar um Docker Compose F do teste aqui e vou dar um down "-v", que ele vai apagar tudo que tiver dele. Eu não só vou apagar dele, mas vou apagar do de dev também, se tiver alguma coisa, e vou apagar do normal, compose down "-v". É interessante fazer isso para cada tipo de arquivo, caso nesse último eu não especifique o arquivo, por causa que quando eu não especifico, ele assume que é o Docker Compose.yml, o padrão, produção. Porque isso aqui ele dá um down, ele derruba todos os processos e configurações dos arquivos específicos, né? Por isso que estava dando um erro no nosso teste antes. E aí o que acontece? Eu vou dar aqui um Docker Compose up -d -build db. Então o que eu estou dizendo a ele aqui? Eu quero que você suba a nossa aplicação e eu quero que você suba somente o serviço de banco de dados. Então eu vou iniciar primeiro o banco de dados. Esse banco de dados aqui ele vai estar cru, vai estar nu, assim, tipo, conforme ele veio ao mundo. Não vai ter nenhuma tabela nem nada nele. E é esse ambiente que a gente tem que imaginar que vai estar como vai estar o nosso deploy, né? E as migrations é que vão ser responsáveis por isso. Depois, o que eu vou rodar? Eu vou dar um Docker Compose up -build migrate. E aí eu vou rodar as migrações do nosso banco de dados. Dessa forma, a gente vai validar se as migrações que a gente escreveu estão corretas ou não. Ele está fazendo aqui o build e tal, instalando dependências. E aí, ele rodou aqui as migrações. Ó. Como vocês podem ver, ele pegou aqui, ó, fez as queries, né? Selecionou versão, selecionou todos do esquema, pegou aí uma tabela migrações para ver quais migrações ele já tinha rodado, porque ele fica validando isso no sistema, né? Ele fica sempre registrando quais migrações ele rodou ou não, e aí ele sabe em que ponto de atualização o sistema está. E aí, beleza. Ele diz, ó, 0 migrações foram loaded, foram carregadas no banco de dados, 0 migrações foram rodadas. Ele diz que encontrou uma migração no código-fonte, no nosso código,
E uma dessas migrações que ele encontrou no nosso código-fonte não foi rodada ainda, ela é nova. Então, ela deve ser executada. E aí ele começa, ele cria a nossa tabela de usuários, conforme a gente tinha definido, ó, aqui, utilizando SQL. E aí, perfeito. E por último, ele registra que essa migração foi rodada. Ó. Registra a execução dessa migração. E aí, pronto. Ele disse aqui, ó, que a migração foi executada com sucesso. Dessa forma, se eu acessar lá o banco de dados agora, eu consigo ver que a estrutura perfeita do nosso SQL está criada lá para o nosso usuário. Então, é esse fluxo que o robô do, do CI/CD, né, do nosso GitHub faria, né? Gente, eu acho que do banco de dados é isso aqui que eu tinha para falar. Banco de dados não, né? Do nosso projeto back-end. Tem muitas outras coisas que dá para a gente fazer. Agora a gente vai avançar agora para o front-end para poder tentar trabalhar aquele fluxozinho de conexão de forma rápida, para vocês entenderem, né? E aí uma coisa que eu queria passar logo essa mensagem antes do final da aula, para que eu esqueça, é que esse repositório aqui, no caso, esse nosso projeto, eu vou deixar ele aberto, eu tenho um repositório para ele. E aí, como a gente não vai ter mais aulas, mas eu vou continuar incrementando esse projeto. Porque muita coisa que eu ensinei para vocês aqui, teve muita coisa nova que eu aprendi também. De padrões e de boas práticas e tudo mais. Então, o meu planejamento é que eu vou configurar esse projeto, deixar vários exemplos, vários casos de estudo dentro dele, para que eu mesmo possa me basear. E aí, se vocês quiserem também estudar a fundo, cavar nesse projeto, podem ficar à vontade para analisar ele da forma que for, de cima para baixo, de baixo para cima. E aí fica como caso de estudo para vocês, né? Podem desenvolver alguma coisa. Eu acredito que vai ter um projeto final, né, Renato? Alguma coisa assim, como uma atividade final, para incrementar algumas rotas. E aí fica também esse projeto como uma base para vocês, né, no GitHub. E aí uma coisa que, por exemplo, eu não falei aqui, mas que eu vou adicionar aqui também, são os seeders, né? Seeders são geradores de dados. Então, vamos supor que eu preciso popular meu banco de dados com 40 usuários. Eu vou cadastrar um por um? Não, eu vou criar um seeder, utilizando o Faker para criar dados aleatórios, e-mails aleatórios e tudo mais. Esse tipo de coisa. Então, tipo, esse eu não coloquei aqui no curso porque é importante, mas não era prioritário. Né? O Cider eu nem trouxe ele aqui, que eu acabei de lembrar. Mas ele ficaria aqui no TypeORM, são arquivos que a gente configura, olha, para gerar tal coisa. Para quem já veio do Laravel, quem já mexeu com PHP, está bem acostumado com o Cider, sabe mais ou menos como funciona. Cider e Factory, né? Os dois trabalham em conjunto. E aí, enfim, tem alguns outros detalhes que a gente não viu, por exemplo, relação entre entidades. Né? Eu tenho uma entidade usuária, ela vai se relacionar com entidade, sei lá, endereços, né? Os endereços do usuário. Né? Isso a gente acabou não vendo, mas eu vou popular lá no banco de dados, justamente no banco de dados, no repositório, para poder ficar como caso de estudo. Né? Eu acho que o que eu tentei passar, que eu espero ter conseguido passar para vocês, de mais importante é essa estrutura, né, de domínio, né? O domínio do projeto, a importância de você manter esse domínio, essa regra de negócio, né? Os casos de uso, entidades e tudo mais, ela separada do restante da aplicação e ela independente do restante da aplicação, né? Se tem alguma coisa que eu queria passar, principalmente nesse curso, era isso. Eram esses paradigmas, essas filosofias, entre aspas, né, de desenvolvimento. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou dar um Docker Compose down. Opa, eu vou ter que rodar down menos V, para ele remover tudo. Eu vou dar um Docker Compose up, ou menos F, Docker Compose dev, e up, menos build. Para rodar aqui o ambiente de desenvolvimento. E aí, deixa ele rodar aqui. Esperar guardar um pouco. Eu acho que eu esqueci de configurar no ambiente de dev também, ó. Vocês podem ver que ele deu um errozinho, ó. Vocês estão vendo esse erro? Por que ele deu esse erro? Porque ele tentou conectar no banco de dados antes do banco de dados terminar de configurar. Olha, o banco de dados terminou de configurar aqui, ó.
database system is ready to accept connections. E ele já tentou conectar daqui. É justamente esse erro que o nosso, esse nosso script aqui, ó, de health check, ele resolve. Vou colocar ele aqui embaixo de environment. Coloquei ele. É justamente esse errinho aí que ele resolve. Depends on... Aqui, ó. Eu vou até rodar de novo para vocês verem. Vou dar um Docker Compose. Compose dev, para ele remover tudo. Esse "-v", ele remove network, volume, remove tudo, deixa limpinho. Docker Compose. R vai rodar de novo. Docker Compose F é o nosso ambiente de desenvolvimento. Build. Aguardar. Vai rodar o banco de dados. E aí, ele conectou com sucesso. Reparem que dessa vez eu rodei a mesma coisa. Ele só não deu erro porque... Ixi, aqui ele estava tentando rodar com o ambiente de testes, ó. Será que eu esqueci de estabelecer o coisa? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Target Development, ponto .env, acho que eu retirei o negócio aqui do ponto .env. Acho que eu tirei aqui o node underline env, né? Igual a development. Será que foi isso? Vamos ver se isso aqui resolve. Eu estava tentando rodar alguma coisa ali do ambiente de teste. DB Clean API Dev. Data. Ah, meu Deus do céu, gente. Eu copiei o negócio e esqueci de mudar aqui. Agora que eu vi. Aqui, ó, ele está tentando rodar isso aqui. Underline test, né? Não precisa do underline test. É só DB name. O underline test é porque eu copiei do script de teste. My bad, passou despercebido. Inclusive, passou despercebido aqui, ó. Ok. Então ele ia ficar dando esse erro aí 5 vezes e depois ia voltar a funcionar. Vou dar um down para ele rodar tudo do zero aí. E é interessante também, só para me salientar, a importância do Docker nesses casos, simulando que, por exemplo, agora a gente vai fazer um pouquinho de front-end, simulando que eu sou o dev front-end, eu sou outro dev e eu sou o dev front-end, né? O cara simplesmente ia chegar no nosso projeto e rodar esse comando aqui, ele abriu o projeto, não precisava instalar nada. Ele tendo o Docker, ele rodando esse comando aqui, acabou. Ele já tem um ambiente pronto ali para ele trabalhar e fazer as requisições que ele quiser fazer na nossa API e tudo mais. Por isso que o Docker é tão importante. Deixa eu validar aqui se está funcionando. Cadê? REST. REST. Minha HTTP, e aí vamos tentar criar um usuário. Se ele bate na API e volta. Bateu e voltou. Tentar criar de novo, ele dá o erro. Ok. Então está funcionando perfeitamente. Aqui no front-end, eu tinha separado para a gente, já deixei feito, né? Vou aumentar. Uma telinha de login e uma telinha de registro. Né? Só para comentar com vocês, quando vocês que trabalham full stack, ou então fazem seus próprios aplicativos, né, e querem utilizar no front-end o React, ou React Native, ou React.js, não confiem, por favor, nos scripts que o React dá, tá? Porque o React, ele parece que ele é antagonista da própria história. Se você vier aqui no React Native não, porque eles atualizaram isso. Mas, por exemplo, o React Native aqui, ele fala que o correto é você iniciar um projeto React Native com Expo. Só que antigamente o código que estava aqui, né, para você rodar no terminal, era outro código. Era Create React Native App, alguma coisa assim. E o que acontece? Você codava
o seu projeto inteiro, na hora de fazer o build, você não conseguia, porque ele não era compatível completamente com o Expo, esse script que eles tinham criado. Hoje em dia eles alteraram, esse aqui é o do Expo oficial. Mas, por exemplo, esse exemplo para React Native, mas para React.js, se você vier aqui, Learn React, instalação, eu acho, Create React App, ele vai te dar essas opções aqui, ó. npx Create Next React App, que é correto, mas tem outras alternativas melhores, né, do que essa daqui. Porque a do Next.js ela é muito carregada. Acho que ela é muito necessária. Talvez o React Router seja um pouquinho melhor. Mas o que é recomendado, gente, é que vocês usem o Vite, tá? Só uma dicasinha para o pessoal do front-end. Utilizem o Vite para criar o projeto de vocês. Muito simples ele é muito, muito rápido, muito performático. O Vite, ele é do mesmo time que desenvolveu o Vitesse. No caso, o Vitesse é do mesmo time do pessoal do Vite, né, que é o Vitesse. E o ambiente deles é todo integrado. Ó. Nosso Vitessezinho aqui, ó. Vite Power, já diz aqui. Então, esse ecossistema aqui, atualmente, cara, não tem comparação. Para desenvolvimento de qualquer coisa, o Vite é o melhor. Eles dão aqui, ó, esse script, npm create vite @latest. E simplesmente vocês rodarem aqui, deixa eu abrir um terminal. Não vou criar aqui, mas zfrontnode, zfrontnode, só assim mesmo. É um lugar que eu tenho aqui. Aí ele diz aqui, ó, project name, aí a gente pode selecionar o tipo do projeto, né, se ele é Vanilla, se ele é Vue, React, Preact, Lit, Svelte, Solid, Quick, Angular, Marco, ou então outros, né. Ele tem várias opções para você, e ele já cria o projeto com o ambiente e os builders aí do Vitesse, né. Pronto. Passou essa dicasinha aqui, a gente pode passar para codificação. Né? Então aqui eu já estou no ambiente de desenvolvimento React com Vite. Não vai mudar em nada da forma como vocês vão codar, tá? Só vai mudar o suporte dele é muito melhor do que o do React, o build dele é mais rápido do que o React e ele já vem todo configuradinho aí para vocês. Né? Se vocês quiserem usar ferramentas de teste como o Vitesse, já vem tudo configurado. Ele já deixa as opções. E aí, beleza, deixa eu ver aqui no package, a gente tem um script dev, que vai rodar para rodar o nosso servidor, a gente roda npm run dev. E ele abriu o nosso servidor nessa rota aqui. Tá aqui, ó. No que eu atualizar, eu deixei já criado isso aqui com Bootstrap, tá? Bootstrap eu criei essa telazinha de registro e de login. Muito simplesinha ela. Bem basiquinha, só para poder a gente validar aquelas integrações. Comentei para vocês, tá? Deixa eu fechar isso aqui, porque eu não gosto que fique muita coisa aberta. Vou deixar aqui aberto o Dino. Só para me lembrar de falar para vocês também do Dino. Mas enfim. Aqui se a gente tentar rodar, né? Eu vou colocar aqui enter e-mail, sei lá, jojo@email.com 123, ele não faz nada, né? Ele só atualiza a página, porque isso é um formulário, só que o formulário está meio em branco, né? Não tem nada demais. Se eu vier aqui, ó, a gente pode ver o desenvolvimento dele. Ele tem aqui a funçãozinha de registro, né? Que é um JS com TSX, né? Ele monta. E aqui a de login, né? No caso, vamos focar na de login, que ela é a nossa principal. Eles têm várias formas de fazer, eu não sei ao certo qual é a mais correta do front-end, porque eu estou um pouco afastado. Mas a forma que eu fiz num dos últimos projetos de trabalho mesmo foi criar aqui dentro do nosso front um arquivozinho SRC, API, onde a gente cria um client, né, da nossa rota. Eu coloquei essa rota 8000, mas eu não sei se é essa rota correta. É 3000 que a gente está utilizando, então iria dar errado. Aqui eu coloquei um timeout, porque se a requisição passar de 20 segundos, ele para a requisição. Né? E aí a gente criaria, por exemplo, também, dentro de API, um arquivo auth
client.ts, né, que seria para rotas de autenticação, né? E aí é que a gente exportaria as autenticações. Tem essa forma de fazer, mas também tem uma forma mais robusta com o nosso com os OD e tudo mais, só que eu não vou entrar tanto nessa questão aqui, para a gente não se prolongar. Basicamente aqui no Alpha a gente teria um export default, funcional, né? Export default um objeto, exportar alguns métodos padrão. Eu vou exportar aqui o método login, por exemplo, ou sign in, para ficar mais seguindo a estrutura que a gente tem lá no nosso front. Esse método sign in, ele vai ter vou colocar arrow function, que ele vai receber duas credenciais, né? O user email, que é um string, e o password também é uma string. E aí ele vai retornar o que? O client, né? API client. Eu não exportei não esse API client, esqueci de exportar. Export default API client. Vai ter esse client, API client aqui, ó. E aí ele vai chamar aqui a função, qual o método que a gente usa para poder logar o usuário, aqui, ó, sign in user, é na rota /sign in. A gente vai chamar, é um post, né, inclusive, é isso que eu ia olhar, API client.post, e aí aqui eu passo /sign in. O que eu passo aqui mais? Eu passo o body, né, dele, passando um e-mail e um password. Aí aqui a gente tem um serviço, né, que faz a chamada na aplicação. Então precisa definir body type, né, de application/JSON, porque o Axios ele faz isso sozinho. Inclusive eu esqueci de comentar, mas eu estou utilizando aqui Axios, tá? Ele é uma biblioteca para fazer essas requisições HTTP. É a que eu estou mais acostumado a utilizar, então por isso que eu estou utilizando ela, mas daria para fazer com uma biblioteca padrão, que eu acho que é a Fetch do JS também, não tem problema. Eu gosto mais dela. Estou mais acostumado com o ambiente dela. E aí, perfeito. Dessa forma aqui, a gente já tem o nosso serviço de autenticação. Quando a gente vier aqui no front, a gente pode criar aqui, por exemplo, uma função, né, handle submit login. E aí vai ser igual a um arrow function. Esse handle submit login, ele recebe um event do tipo, acho que é form submit, não lembro, form event, acho que é assim, que tem aquela função event.preventDefault, né? Prevent_default, para que ele não tente atualizar a página. O que ele vai fazer, deixa eu me arrumar. O que ele vai fazer é basicamente evitar que ele tente fazer alguma ação por si só, né? Então aqui no formulário de form, vou colocar aqui um onSubmit, quero que ele rode o handle submit login, né? Então, handle login, meu Deus, handle sign in submit. Ele vai chamar essa função. Vou até dar um console.log, passando event.target para ver o que ele mostra aqui dos dados. Eu esqueci como é que pega os dados do formulário, mas aqui deve funcionar. Rapaz, é muita cor nesses front-end aí. Ainda bem que eu não mexo mais com isso hoje em dia. Vou mandar aqui, deixa eu ver se ele funciona. Tem que fazer para mim enviar o e-mail. e-mail.com, válido. Ele dá aqui, ó, form class, e ele me dá os dados, né? Ele tá funcionando.
ver se eu lembro aqui, how to get form data React.js. Tem que usar o use state, então. Eu pensei que dava para passar pelo evento. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente cria os use states para ele. Use state, para quem, pessoal que não está acostumado, é funções de reatividade no JavaScript, né, no React, no caso. Aqui a gente criaria um const, aí a gente vai criar o estado, né, de e-mail e set e-mail. Vai ser igual a use state do tipo string e por padrão vai ser vazio. Perfeito. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que para password e set password. A gente vai vir aqui em form control, value vai ser e-mail, essa variável que a gente criou lá em cima, e deixa eu só confirmar se não tem outra forma de fazer. A única forma é assim mesmo. Tudo bem. Vamos fugir não. E onChange, né, quando mudar o valor, eu quero que ele receba um evento, né? E nessa função, e ele vai fazer o que? Set e-mail igual a e.target.value. Da mesma forma a gente vai fazer, só que para o password. Até aqui. Control, password, valor, password, onChange, set, password. Isso aqui eu não sei se o pessoal está acostumado, mas eu também não vou aprofundar muito. Isso aqui é reatividade, tá? Essas variáveis, elas ficam mudando e de forma reativa. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, tem aqui essa mensagenzinha, né? Don't have account, não sei o quê. E eu colocasse embaixo dela, vou duplicar essa div. Eu acho que isso aqui fica um pouquinho mais dividido. Eu gosto das coisas muito juntas, não. Don't have account, eu poderia colocar aqui para ele mostrar o e-mail e só o e-mail, né? Deixar só o e-mail por enquanto. E aí quando eu viesse aqui no meu coisa, ele fica mostrando, vai ficar mostrando o valor do e-mail automaticamente. Ó. Eu estou mudando e ele muda também. Não sei porque está bugado aqui, mas ele está mostrando, ele está atualizando. Ele fica mostrando ali embaixo. Deixa eu ver se está funcionando, porque ele estava meio bugado aqui. Não sei, tá entendendo? onChange, target value, set, target value, tá tudo certo. Deixa eu ver o que está de errado aqui. Set name, input. Não estou entendendo. Use state. onChange React.js. Input field. Se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Se tiver não tem problema não, a gente só copia e cola. Ou eu mudo aqui. Ponto. OnSubmit, onChange, form control. Pelo que eu me lembro, esse form control é o correto, né? Que é o input
Eu acho que é isso. Deixa eu colocar esses use state aqui para cima. Pode ser que seja isso. O React ele é meio frescozinho com essas coisas. Deixa eu ver. Windows Unit. Vamos ver aqui. Tá bugado aqui, não sei porquê. Se eu remover aqui o value, no caso o onChange, deixa eu ver como é que ele lida com isso. Agora não consigo mais mudar o valor. Enfim. Deixa eu ver aqui o que a IA diz nesse caso. Deixa eu criar aqui. My form.control keeps losing focus while when I type in. Deixa eu ver o que ele me diz aqui. Estou definindo inside app component every time the state changes. Ok. Entendi. Ok, me dá uma resolução aqui que eu vou separar para o lado de fora. Deixar isso fora do nosso container. Deixa eu passar aqui. Só uma especificidade do React que eu não sabia, não. Mas basicamente como os nossos formulários eles estavam dentro do nosso, eu digo, do nosso app aqui, ele considerava que era uma renderização, re-renderização do nosso coisa. Agora está funcionando. Então, sempre que eu mudava, ele considerava que o nosso app estava mudando, então tinha que re-renderizar os nossos valores, né? Tem que renderizar a tela. Aí eu perdi o foco do foco do input, né? Input. Essa forma que ele já está funcionando. Enfim, ele só abstraiu aí para a gente. Vou focar na conexão. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem e-mail e senha. Então, quando o cara tentar fazer o sign-in, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele chame lá o nosso serviço de Alf, né? Alf.sign-in. E eu vou passar aqui o e-mail e o password. São exatamente o e-mail e o password que a gente tem. Essa função aqui, ela é assíncrona. E aqui eu vou dar um await. Isso aqui vai retornar para a gente uma response do tipo Axios response. E aqui vamos dar um console.log nosso response, só para a gente ver o que é que vai vir nessa requisição, nessa resposta, no caso. Perdão. Vou colocar aqui, deixa eu ver um login válido. Acho que tem, né? Eu estou com o banco de dados aberto. Esse aqui é um login válido. Jonathan 21. A gente criou agora, né? Esse aqui. E essa senha. Tá pronto mesmo? Tela demais. E a senha é Jojo. 1, 2, 3, 4. Quando eu clicar em login, ele deve bater lá. Aí ele bloqueou por causa do CORS. Eu tinha esquecido disso. Tinha que ter feito essa configuração do CORS no front-end. No back-end, perdão. Mas, resumidamente, HTTP, server, aqui, CORS. Deixa eu ver rapidamente como a gente faz. Testify, CORS, config. Vamos ver o que a AI diz pra gente. Ok, eu vou configurar o CORS aqui. Instalamos o CORS. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Ver como é que eu configuro o CORS. O CORS, gente, ele é um protocolo de segurança, tá?
a gente define na nossa aplicação quais outros endereços podem acessar a nossa aplicação. E aí eu acabei esquecendo desse detalhe do core. Mas basicamente vai dizer server.register também. É de registrar o plugin do cores. Specify cores aqui, ó. E aí a gente vai passar uma configuração para ele. A gente vai dizer quem pode acessar a nossa aplicação. A gente vai dizer que vai ser origin igual a n, né, que é o asterisco. Basicamente, estou dizendo assim, qualquer um que quiser fazer requisição para nossa aplicação, ele pode fazer, né? Então, dá um Docker Compose Up aqui, para que ele rode a nossa aplicação. Ele deu aqui, Fastfy Cores, Apply Package, acho que ele está dando um erro aqui na hora de criar. Eita, negócio difícil. Vou derrubar o de dev. Vou criar de novo. Dev up, minimum build. Guardar e instalar todos os... Pronto, agora está funcionando. Tive que fazer uma inicialização limpa porque a gente instalou um pacote novo, então ele acabou... Ele estava tentando rodar a aplicação sem ter instalado o pacote. E aí que eu acredito que quando a gente tentar executar novamente, ele não é para dar o... Ele deu 404 not found. Será que eu... Ah, eu esqueci, gente. É sign in, a rota, só que ele tem barra users antes, né? Barra users. Aqui é barra users, barra sign in. E aí eu acho que agora deve funcionar. Deixa eu limpar aqui para não ficar essa armadilha. User signed in, not found. Request failed. Deixa eu ver aqui. É corra demais, ó. Main.http barra users, barra sign in. Tá certo isso aqui. Barra sign in. Tá errado. Ou tá certo, tá certo. E-mail a password wrong. HTTP, localhost 3000. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui certo. Client. Sign in, e-mail, password. Estou passando os dois. Not found. Rapaz, que negócio esquisito. Essa é uma besteira bem... Uma cor bem bestinha. Que eu tô deixando passar aqui, eu não tô conseguindo entender, não tô conseguindo ver. Deixa eu dar RLS daqui, tá certo. HTTP, localhost, do tipo post. Não tem post lá, não tem? API client post barra sign in. Agora eu tô encucado aí, não tô sabendo não. Network, outras requisições, deixa eu fazer essa requisição. Acho que ele tá dando 204. Eu tô meio bugado aqui, viu, gente? Ah, ele tá dando aqui o 404. Ele tá dando aqui a resposta correta. E-mail or password wrong. Ah, gente, perdão. Esqueci de um detalhe. Quando a resposta... Esqueci. Quando a resposta ela é... 404, esquisito. Quando a resposta no Axios, ela é uma resposta não de sucesso, né, uma resposta de erro, ele lança uma exceção.
Então, o que acontece? Aqui o e-mail ou a senha está errado. Achei que esse e-mail e essa senha estavam certos, mas tudo bem. Se eu tentar fazer o login, ele está dando aqui a resposta. Ó. Message email or password is wrong. Esse e-mail e essa senha estão errados porque eu reiniciei o banco de dados, né? Eu apaguei o banco de dados. Por isso que está errado. Então, deixa eu criar esse usuário. Criou. Agora, quando a gente tentar logar, ele vai dar, ó, vocês podem ver aqui no console, console, ó, olha a respostinha dele aqui, ó, já foi diferente, já foi verde. Ele voltou um objeto com esse data aqui pra gente, olha o que tem dentro do data, nosso token de autenticação do usuário. Então, o nosso fluxo está meio que quase completo, né? A gente só iria armazenar esse token. Eu acabei esquecendo desse detalhe, que o Axios, ele falha por padrão quando a requisição ela dá um retorno que é no espectro de 400 para cima, né? Então, vou colocar esse aqui dentro. E aí é que a gente poderia dar um alerta, tipo, deu um erro, eu digo assim, houve um erro ao tentar fazer login. Ou então, tipo, e-mail e senha errados. Assim, faz mais sentido, né, no caso esse. E-mail ou senha errado. Assim. E aí a gente, quando tentar fazer o login, eu vou adicionar um aqui no final, ele dá e-mail ou senha errado. Ele retorna o erro está tratado da forma correta para a gente. Né? E aí aqui agora ele está logado com sucesso. E aí, qual seria o fluxo, né, no nosso front-end? A gente pegar essa resposta com sucesso, response, caso o nosso response ele vem com um ponto data. Dentro desse ponto data vai ter os dados, né, do corpo da resposta. E qual é a nossa resposta do nosso... Ai, tudo nas costas. Do nosso back-end. É justamente o token de acesso, né, o access token. Eu acho que eu não sei qual é a nomenclatura que a gente colocou, mas não tem problema, a gente pode olhar por aqui, ó. 200 post, e a resposta é um tokenzinho do nosso usuário. E aí, qual é a abordagem padrão do pessoal do front-end? Né? É usar o local storage, ponto, set item, e aí a gente pode chamar aqui de access token. A gente vai estar fazendo o que aqui? A gente está pegando essa nossa resposta, pegando o token que vem dentro dela, tem vários espaços, pegando o token que vem dentro dela e salvando no nosso local storage, que é no nosso navegador. Então, o que acontece? A gente faz o login, vou fazer o login aqui, ele vai salvar aonde? Se eu for olhar aqui, ó, memory, não, storage no caso, colocar aqui local storage, HTTP localhost, vocês podem ver que agora tem aqui, ó, esse lugarzinho aqui, ó, access token, né? Aqui tem outra coisa aqui, ó, bweb, o quê? Bweb token, é porque essa mesma URL eu uso no front-end. Vou logar aqui, pronto, agora ele mostra aqui, ó, access token. E aí fica guardado dentro do nosso banco de dados, do nosso navegador do usuário, o token de acesso. E aí, João Pedro, como é que ele utiliza esse token de acesso? Simplesmente em qualquer requisição que ele for fazer, tipo, ele vai enviar, vou manipular aqui a requisição de login, mas vocês tenham em mente que ele manipularia outros, né? Sei lá, de cadastrar uma nota ou cadastrar um veículo no sistema, enfim, para qualquer escopo, né? Em vez dele enviar e-mail e senha de novo, nessas rotas, ele vai enviar um header, né? Headers, né? E aí a gente vai ter que os headers da nossa aplicação. Eu não lembro como é que faz os headers. Deixa eu ver, post, deixa eu ler a documentação. Mas como é que eu config aqui? Header. Deixa eu ver aqui. Porque eu não mexo muito com front-end, aí eu fico meio perdido. Axios, headers. Ver o que a IA dá. Depois do coisa ele passa os headers.
get, quando é post, eu passo o corpo e depois os headers. Ah, ok, eu pensei que era de outra forma, mas é assim mesmo, headers. Aí eu dou aqui um objeto e coloco. Ah, agora sim está aparecendo autocomplete. Coloco os headers da nossa requisição, que são o header principal, né, da nossa autorização é esse aqui, ó, authorization. E aí a gente só simplesmente passaria aqui, ó, bearer e o nosso token aqui dentro. Né? A gente iria inserir ele nessa string. Aí a gente tipo poderia colocar aqui e assim. Aqui a gente passaria o token, por exemplo. Token. Aqui a gente está inserindo. Esse bearer aqui é padrão, ele tem que ter o bearer e o espaço. E aí onde é que a gente receberia esse token? Poderia ser na função, token como string, né? Poderia ser de diversas formas possíveis. Mas basicamente é esse o nosso fluxo, né? Seria esse o nosso fluxo. E para cadastro de usuário seria mais ou menos a mesma coisa. Eu planejava fazer o de cadastro de usuário aqui, mas eu acho que não vai dar tempo por causa que nosso horário está bem apertado. São 6 minutos, mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês mais ou menos como é que é essa integração com o front-end, né? Como é que fica o fluxo de funcionamento, né? No mais, é isso. Eu acho que eu tinha para a aula de hoje, é a nossa última aula. Espero que vocês tenham conseguido entender. Foi uma aula bem carregada, sem pouco código, né? No caso, sem muita codificação, só mais passando por cima das coisas que eu já tinha preparado, mas para conseguir mostrar esse volume maior de informações para vocês, né? Eu peço perdão aí pelas minhas gafes aqui no front-end. Eu não faz tempo que eu não mexo muito nisso aqui. Estou mexendo mais com mobile agora, então estou meio enferrujado. E no mais, eu acho que é isso, né, gente? Só para deixar um comentário final também. Se vocês quiserem, né, dar uma caminhada por si só no TypeScript e tudo mais, eu recomendo fortemente que vocês tentem trabalhar com essa ferramenta aqui, ó, o Dino. Ao invés de usar o Node, tentem utilizar esse Dino, que ele é um ecossistema feito para TypeScript. Então ele não tem build. A gente não precisa ficar buildando a nossa aplicação JavaScript para JavaScript, né? Ele vai executar por conta própria. Ele tem umas camadas de segurança muito maiores para o TypeScript. Então ele é realmente feito, pensado pelo TypeScript. Ele foi feito pelo pessoal que criou o Node, né? Tanto é que vocês trocarem aqui, inverterem a, a ordem das coisas, né? Dino, inverter, ele vira Node, né? Porque o cara fez, literalmente, foi o mesmo cara que fez, né? Ele só fez esse jogozinho com as palavras. E aí, uma outra coisa que é interessante é que esse Dino, ele tem suporte para todos os pacotes Node.js, né? Então, não se preocupem que ele tem compatibilidade com tudo. Só que ele é melhor ainda. Eu não usei ele no curso porque, infelizmente, no mercado a gente ainda utiliza como padrão, por padrão, o Node.js. Então, eu resolvi mostrar para vocês Node.js. Mas, por exemplo, essa questão dos Node Modules e ficar instalando módulo e ficar aquela pasta gigantesca, ele também melhora isso, ele não tem essa questão. E ele trabalha de uma forma mais inteligente. E aí, enfim, eu vou ver. Eu acho que eu pensei em passar uma última atividade final, pedindo para vocês implementarem algumas outras rotas, seguindo essa arquitetura. E aí eu vou fazer direitinho essa atividade, né, Renato? Ou então não passa isso como um trabalho final do projeto? Passa como trabalho final. Eu vou ter que ter uma. Aí eu dou um tempo para os meninos terminar aí. Eu acho que em 10 dias está ok, né? Vocês podem até comentar aí. Tá bom? Pronto. O Lucas mandou aqui no chat. João, você pode repassar para a gente depois os conceitos e tecnologias que não foram aprofundadas no curso para a gente continuar estudando? Pronto. Vou eu justamente fazer isso, dar uma relembrada, né? Coisas que a gente não viu no curso, mas que são muito importantes de desenvolvimento back-end, né, gente? São essa questão das migrações de banco de dados. Se vocês quiserem estudar sobre as migrações, ó, é muito interessante vocês estudarem isso. Questão de Seeder também, Seeder e Factory, né? Eu vou deixar aqui, vou escrever no chat. Migrations, Seeder. Tu pode colocar lá no. Cria um arquivozinho, coloca no
WhatsApp, que todo mundo está lá também. Sim, sim. Vai Ou então subir. lá no Classroom também, né? Colocar como material. Isso. Pronto, eu vou deixar lá, vou só Classroom. comentar aqui por alto. E aí o CI/CD a gente não viu, que é basicamente o CI/CD é o que? É o deploy automático, ele faz o deploy da aplicação. Era uma coisa bem mais aprofundada, assim, eu não sei nem como é que a gente entraria para o curso, mas é interessante vocês estudarem. E eu acho que no mais é isso. Não, não sei mais muita coisa, não. Tipo, a questão de. Só para relembrar que nominalmente, depois eu recobrar lá na hora que eu for escrevendo uma coisa. Questão de relacionamento de entidades, a gente acabou não vendo, mas é bem simples também. Você cria esse relacionamento no domínio e depois você só replica ele na camada de infraestrutura. E eu acho que é isso, pelo que eu me lembro. Enfim, a gente viu os providers lá, né? O provider de token, né? Que ele tem a função de gerar o token, ele também teria a função de descriptografar o token. A gente poderia ter provider de e-mail, né? Fica aí a dica para quem quiser fazer. Você teria uma interface para poder trabalhar com e-mail que envia e recebe, pode receber e-mails. Enfim, tudo por meio das interfaces. Aí você faria a implementação no infra. E o que mais a gente poderia ter? Internacionalização, que é aquele negócio do seu sistema ser tanto em português quanto em inglês, né? No nosso lado do Renato ele tem essa opção. Se você mandar lá o header language PTBR, ele responde todas as requisições em PTBR. Se você mandar o header para EN-US, que é em inglês, dos Estados Unidos, ele responde todas as requisições em inglês dos Estados Unidos. É uma coisa interessante também para que vocês queiram estudar. Eu vou, como o Renato deu a proposta, arquitetura Clean e MVC são as principais. Eu acredito que Clean é a mais utilizada, né? Eu acho, mas na verdade é o contrário. O Lucas não. O MVC ele é o mais utilizado no mercado porque ele é a mais simples. O Clean ele é mais utilizado em grandes projetos, em empresas grandes e tudo mais. Por isso que eu quis passar para vocês, porque é uma abordagem diferente do que provavelmente vocês vão ver no mercado quando vocês forem trabalhar. Aí vocês já estão acostumados. E também para vocês usarem nos projetos, se vocês quiserem, né? Ela é uma arquitetura que ela é muito escalável, assim. Ela cresce de uma forma muito segura, muito concisa, né? Te dá uma facilidade para trabalhar. O complicado dela é a curva de início, né, do projeto, que é um pouco mais complicado do que o MVC. Mas depois que você passa dessa etapa, acabou. Só ir seguindo. Aí esse repositório, gente, só para poder formalizar novamente, eu vou disponibilizar para vocês o acesso a ele no GitHub. Eu vou continuar fomentando coisas nele para eu também usar como base nos meus projetos, porque eu aprendi muita coisa. E para caso vocês queiram usar como caso de estudo, ver, eu estou com dúvida, como é que será que eu faço isso? Como é que será que eu escrevo esse teste? Ou então que eu faço essa configuração? Aí vocês podem entrar lá no repositório e ficarem à vontade para poder ver. Se quiserem abrir um issue, né, lá no GitHub, tem abas em issues, perguntando alguma coisa, podem abrir, que eu respondo assim que possível, né, as dúvidas de vocês. Né? Ou então qualquer coisa no WhatsApp, no Discord, podem ficar à vontade lá para mandar mensagem para mim, me adicionar no aí nessas redes sociais, né? Não sei se é rede social isso. Mas enfim, no mais é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês alguma coisa, algum aprendizado e passado alguma orientação, né? Eu não sou, só reforçando uma coisa que eu tinha falado lá no começo, eu não sou profissional de nada. Aprendi um pouquinho e estou tentando aqui repassar o conhecimento para vocês. E aí, no mais é isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Foram 5, 6 semanas, não foram, de aulas, né? Eu sei que o negócio é intenso, é muito código, às vezes a cabeça fica grossa, assim, do cabo ficar olhando para a tela muito tempo, muita linha de código, mas continuem nesse caminho aí. Eu fico muito feliz que tiveram pessoas que ficaram interessadas por escutar eu falando sobre o povo diz que é baboseira, às vezes, né? Essa baboseira de arquitetura, mas muito obrigado pela atenção de vocês, foi ótimo o curso. E é isso aí, muito obrigado mesmo. Agradecer também ao professor Renato pelo apoio e sempre aí nas aulas, auxiliando. Certo, João. Eu que agradeço aqui, agradecer a todos os participantes que estão aqui acompanhando, né, que já vêm durante essa semana. E agradecer a você, João, pelo conhecimento, né, conteúdo e o conhecimento da sua experiência que você passou aqui para o pessoal, tá?
Eu vou só pedir que tu coloque o que os meninos comentaram aqui, você coloca no Classroom em uma atividade final para eles entregarem, tá, pessoal? Que aí no final eu vou contabilizar essa atividade como uma atividade para eu colocar uma nota para vocês, para depois vocês, né, precisar do certificado, tá? Vocês solicitarem, tá bom? Então, se ninguém tiver comentários, a gente está encerrando nosso curso agora e até o próximo. Até mais, o pessoal.